TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, mais uma vez, boa semana para todos, com paz, com equilíbrio e tranquilidade. E agradecemos também a oportunidade de levar um pouquinho da doutrina espírita a todos aqueles que assistem o canal TV Correio da Manhã, canal 16 em Petrópolis. Tá certo? É o nosso abraço sincero e amigo a todos vocês. Tá certo? E lembrando o seguinte, que o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras às 0 horas e 30 minutos, às quartas-feiras às 6 horas e 30 minutos e às quintas-feiras às 0 horas e 30 minutos. Lembrando que nós temos um e-mail. Se vocês quiserem falar conosco, dando sugestões, perguntas, claro, e também reclamações, é só vocês nos enviarem um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E o programa pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook, assim também como no Instagram. Mas o importante é que toda a programação do canal TV Correio da Manhã, canal 16 Petrópolis, é veiculada em outras cidades do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21. E Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação de variedades, de religiosidade, informações através das notícias, tanto locais como nacionais, tá certo? Está muito bem entregue ao pessoal das suas respectivas áreas, tá certo? Então, nós temos hoje, então, a nossa página Palavras de Vida Eterna, vindo de Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós estamos no capítulo 107. E o título é Compaixão em Família. Abre aspas. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e, principalmente, dos da sua família, negou a fé. Quem falou isso foi Paulo de Tarso. Nós encontramos isso na Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Então, Emmanuel descreve desta forma sobre este título. São muitos assim. Descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão. Bordam conceitos e citações, a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no Instituto Doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de subido valor, em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares da grande benemerência,
Contudo, negam simples olhar de carinho ao servidor que lhes põe à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico, no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam em exportar no rumo do asilo o avô menos feliz que a provação expõe à caducidade. Não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei, em favor de quem a emite. Mais vale fazer bem aos que vivem longe que não fazer bem algum. Ajudemos, sim, ajudemos aos outros quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Olha só, gente, porque para nós nos mostrarmos que somos bonzinhos, vamos ajudar, vamos fazer isso, mas como é que fica dentro da sua residência? Não sei. Mas devemos modificar todas as nossas atitudes dentro de nossa casa. Aliás, se temos uma esposa, né, filhos, sejamos cordatos com todos, claro. Sejamos humildes. O que você está precisando com a esposa? Hoje eu estou cansada, você pode me ajudar? Posso, vamos lá, vamos. O que você quer que eu faça? É claro que muitas vezes não vamos fazer do jeito que ela gostaria, mas pelo menos estamos ajudando, estamos estendendo a nossa mão. E vice-versa. Claro, às vezes a criança está mal-humorada, fala algum impropério, você já logo vem querendo criar situação com a criança. Mas às vezes é falta de carinho. Vem cá, vem eu te dar um abraço. E a criança já começa a perceber um outro envolvimento positivo e amigo, que é o amor, não é? E nós devemos, sim, ter respeito com as nossas famílias, com os nossos parentes. Aliás, aqui no final nos diz assim, né? Devedores de muitos séculos temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Parentela é o que nós temos aqui: pai, mãe, irmãos, filhos, avós, de ambos os lados, não é? E irmãos, nós somos do plano espiritual. Ah, sim, gente. Lá todo mundo é igual. É lógico que existe graus evolutivos. Você está em uma determinada faixa evolutiva. E ali você tem acesso a outras pessoas que comungam também junto com você as mesmas ideias evolutivas. Mas o importante é nós verificarmos o exemplo maior, que é o nosso governador, que é Jesus, e mestre, né? Simplesmente
A nossa meta, nós estamos no planeta Terra em provas e expiações. É conseguirmos nos direcionarmos, caminharmos nesta estrada que nos levará até Jesus, que é o nosso governador. Porque ele disse lá atrás, ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Claro. Você só vai ascender a outros níveis evolutivos com o aval de Jesus. Então nós vemos, gente, que as coisas muitas vezes não são muito bem direcionadas dentro da família. Mas nós estamos ali dentro dessa família para resgatarmos os nossos erros. Ah, sim. Nossos erros, junto com pais, filhos, irmãos. E nós estamos ali naquela reencarnação juntos para que nós venhamos a nos amar. Porque o amar elimina uma imensidão de erros e faltas. E aí a gente vê que você às vezes se dá com um e o outro é mais arisco. E assim é. E você vai ver que na escola, no trabalho, no seu caminhar do dia a dia, você encontra pessoas que são similares a você, e no pensar, no agir, no falar e também no brincar. E a gente vê que outros já nos veem com outros olhos. Mas um dia nós resgataremos os nossos erros e faltas, claro. Porque ninguém está condenado à vida eterna, ao, entre aspas, inferno. Não. Céu, inferno, purgatório ou qualquer outro nome que vocês venham a dar, não existe. Existe sim uma condição mental. Se hoje viemos de carro e colidimos com o carro, você pode dizer, hoje a minha vida não está boa, está um inferno. Então é uma condição mental. A mesma coisa o céu. Você pode, hoje, por acaso aqui em Petrópolis, o dia está maravilhoso, está limpo, não tem nenhuma nuvem no céu. Uma beleza de manhã. E você se puxa, que beleza. Isso é o céu. Claro. Todo azul. Outras situações, é lógico que na evolução do espírito, que existe uma escala evolutiva espiritual que todos nós devemos seguir. E através disso, vamos ver que a cada etapa que nós vamos vencendo, né, nós dizemos, eu estou no céu. Aliás, André Luiz, quando lá um dos personagens, né, da série que Chico psicografou, né, são 13 livros lá, e então ele mostra que o nosso lar, para ele, era uma maravilha, era um céu. Mas ele percebeu que além de nosso lar, existem mundos sublimes, mundos perfeitos. E é uma promessa. Fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Olha que maravilha. Isso é uma afirmação, gente. Por que ainda não somos perfeitos?
Porque erramos. Eu erro, gente. Claro que eu erro. Por isso ainda estou num orbe de provas e expiações. Mas sei que existem outros orbes mais avançados que nós. Vamos entrar em regeneração. Sabemos que Capela, né, está mais adiantado que o planeta Terra. Temos lá Sírius, Andrômeda, as Pleiades. São tudo mundos ou constelações já avançadas espiritualmente. Mas ainda também tem orbes ainda atrasados. Não é? Fomos um dia atrasados. Hoje estamos em provas e expiações. É para desanimar? Jamais. Jamais desanimem, gente. Porque mesmo em provas e expiações, nós vemos que as coisas nos parecem um céu. Puxa, que coisa boa. Céu limpo e depois à tarde vem uma chuva para molhar as plantas, molhar as florestas e dali toda uma decantação dessa água vem até a sua cisterna e você faz uso dela para a manutenção do seu corpo físico. Olha aí. Nada se destrói, tudo se transforma. Tudo se transforma. Então, hoje, vamos continuar, não é isso, pessoal? Com a nossa leitura, né? O nosso estudo sobre da intervenção dos espíritos, lá no capítulo 9 da segunda parte de O Livro dos Espíritos. E vemos como é importante essa intervenção dos espíritos. Por que essa intervenção? Lógico, gente. Porque todos nós temos um guia, um mentor, um professor, um anjo da guarda, como queiram nomeá-los. Então nós vemos que eles estão ali para nos ajudar. Jamais eles venham, você errou, comigo, um exemplo. Você errou, Luiz. Você vai ser castigado. Não. Espírito superior não acusa ninguém. Ele ajuda. Ele diz para você assim: Luiz, errou, vamos recomeçar novamente. Mas é com todo carinho. Não é aquela coisa agressiva, você errou. Não. Porque um dia também eles erraram. E teve alguém que os ajudou. E hoje ele está retribuindo para conosco o que ele recebeu. E nós vemos que recebemos de graça daremos. Não nos custa nada. Claro que não, de forma nenhuma, vamos cobrar por determinadas coisas, não. Precisamos trabalhar para o nosso sustento, ganhar o nosso salário, sim. Mas o conhecimento, coisa preciosa, nós simplesmente ajudamos aqueles que ainda não conseguiram, não nos colocando a um patamar superior. Ah, você é inferior, então fica abaixo. Não, de forma nenhuma, tá certo? E nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E, como eu disse no final do primeiro bloco, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, não é isso? No capítulo 9, da segunda parte, da intervenção dos Espíritos. Então, nós estamos lá na pergunta 496, que diz assim: o Espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer-lhe mal? Olha a resposta. Os bons espíritas nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam o lugar, aqueles inferiores, né? Costumais, então, lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só as sofreis por culpa vossa. Então, nós vemos aqui, se essas desgraças caem sobre nós, porque a culpa é nossa, totalmente. Tá certo? Então, isso aí chama-se livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais é do seguinte: se você pensa, age, olha, vê, escuta corretamente, é a sua escolha. A espiritualidade positiva está do seu lado. Se for ao contrário, o outro lado. Tá certo? E essa pergunta, vamos lá ver, lá no livro Plenitude, lá do Divaldo Pereira Franco, não é? No capítulo 3, chamado Prova. É uma prova que estamos passando, não é? Uma outra vertente que nós temos que verificar se fazemos as coisas certas, porque a espiritualidade positiva está do nosso lado. Se não é, o outro lado estará. E aí, todas essas situações negativas que venham acontecendo para a gente, muitas vezes é nossa culpa de não corrigirmos os nossos atos. E aí, somos presa fácil do outro lado. Tá certo? Vamos no 497. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Vamos a isso depois. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Como isso se dá? É o que nós acabamos de falar na pergunta 496. Perdão, 496. Por quê? Vou repetir a frase. Se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Como é que isso acontece, gente? Porque essa força também vem dele. Porque ele vê no protegido, você quer fazer as coisas corretamente, falar corretamente, ouvir, ver, agir corretamente. E às vezes nós escorregamos. Aí vem ele e fala assim: calma, Luiz, pense, e você cometeu um deslize. Vamos lá e refaça isso. Porque todos esses bons pensamentos afastam aqueles espíritos inferiores, ou sem conhecimento. Claro, afasta, simplesmente. Ele não se coaduna com a sua psicosfera. Continuando. Pode acontecer que o bom espírito encontre a lures uma boa vontade. Olha aí.
boa vontade do protegido, a ser auxiliado ou auxiliada, claro. Então, veja bem, boa vontade é a palavra-chave. Se você quer evoluir, tenha boa vontade e mãos à obra. Arregace as mãos, a cabeça, o paletó, o que for, e siga em frente como Jesus nos trouxe todo o proceder, pelo menos há 2000 anos atrás. Tá certo? Então, continuando. Aplica-se, então, a auxiliá-la, aguardando que o seu protegido lhe volte. Então, nós vemos aí que o protegido se afastou. Não tem problema nenhum. Foi livre-arbítrio dele. E o mentor vai se afastar também? Pode. Mas ele vê que foi um deslize e ele pode voltar atrás, nós estamos falando do protegido, e modificar toda aquela situação para o bem. Então, se nós erramos, nós temos que nos arrepender, reparar e expiar. São as 3 coisas que nós temos que fazer. E o seu mentor, ele sabe perfeitamente que você é capaz de passar por essas 3 fases que eu acabei de dizer. E assim ele nos mostra como devemos agir na nossa vida encarnada. Ok? Então, relativo a essa pergunta que nós estamos comentando, nós temos a pergunta 456, 467, 491 e 525. Só para vocês verem as semelhanças, ok? Vamos lá. 498. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transgie na vida? Ok. Não é porque não possa, mas porque não quer. Por causa do nosso livre-arbítrio, gente. Você diz assim, não, eu vou seguir ele porque ele está melhor. E aí o seu mentor, poxa, Luiz, estamos fazendo tanto esforço para com você, mas você foi para o outro lado. Tudo bem, é um livre-arbítrio seu, mas depois você vem se arrepender. Como sempre fazemos, né? Porque a gente erra, gente. Vamos lá. E não quer, porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Olha aí. É uma prova que ele deixou que acontecesse para que nós acordássemos, víssemos que a nossa situação foi para um lado que não é bom. E aí ele nos lembra, Luiz, acorde. E você acorda, errei. E começa todo aquele processo que eu disse, arrependimento, reparação, expiação. Ok? Vamos lá. Assiste-o sempre com conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira. Olha só. Ele está perto, ele não se afastou de você. Ele está vendo e não pode interferir porque o meu livre-arbítrio escolheu ir para um outro lado. Mas ele está ali. Ele não quer perder aquele aluno, aquele protegido, porque ele sabe exatamente o potencial
que o seu protegido tem. Potencial esse em mudar de uma situação negativa para uma situação positiva e aprender a fazer o bom uso dos ensinamentos que já estão enraigados dentro de si. E todos nós pedimos, temos que ser pessoas perfeitas, porque lá tem assim, sede perfeitos, lá na Bíblia. Temos que ser perfeitos. Aí é uma imposição, porque são leis de Deus, e essa lei nos mostra que somente a perfeição chegaremos ao estado de angelitude. Ok? Então vamos lá. Porém, que quase nunca são atendidos. Claro, porque às vezes o outro, você está numa situação e você se deixa levar pelos acontecimentos e quando você vê, você já está todo sujo de lama. Vamos lá. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opordes resistência. Então, o que ele quer dizer aqui? Que a nossa fraqueza, e nós as temos, por isso que ainda estamos em provas e expiações, né? Você diz, eu estou certo naquilo que eu escolhi. Mais à frente você vai verificar que, na realidade, você errou fragorosamente. E aí você tem que vir humilde e dizer, errei. Me dê oportunidade para eu corrigir isso. E o que ele diz? Ele fala assim, venha. Claro, como Jesus diz, nenhuma das ovelhas se perderá. Jamais, jamais. Ok? Então, para essa pergunta 498, nós temos outras equivalentes, não é? Que é a 459, 488, 501, 551, 997. 499, vamos seguindo. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Resposta. Há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Olhe a confiança que o seu mentor tem em você. Ele sabe que ele ministrou para você coisas certas e você as tomou como ações positivas. Então ele pode se afastar que você não vai fazer nenhuma bobagem. E se fizer, vamos reparar. Não tem como, gente. Claro, sempre. Mas se ele nos deixou, é porque ele tem a confiança em nós. Faço uma pergunta a todos. Nós temos confiança no nosso mentor? Temos confiança no nosso governador, que é Jesus? Cada um fique com a sua resposta.
Porque o verbo confiar é muito importante. Porque às vezes você está passando, gente, por situações difíceis e você não vê uma saída. E você pede, por favor, me ajude. Mas como você está tão atribulado com esses maus pensamentos, maus pensamentos em termos, né? Na solução do problema, que você não ouve o que a espiritualidade tem a lhe passar através da intuição. Confiar, mesmo que estejando passando determinadas situações horríveis. Como nós estamos em provas e expiações, é normal, às vezes, a gente estar em situação difícil. Claro. Mas, de algum modo, de repente, vem como se fosse uma onda de ar suave para você, vindo acalentar o seu rosto, e toda a situação à sua volta, você disse, mas que interessante, mesmo eu passando toda essa situação, eu estou calmo, não estou praguejando, não estou falando nada contra ninguém ou daquela situação. Porque a espiritualidade positiva está junto de você, sempre que você necessita. Sempre, gente. Isso para o lado bom. Se for para o outro lado, é aquele desespero. Você se revolta, fala bobagens, praqueja para tudo quanto é lado, tudo que dá à sua frente não está certo. Mas não foi aquilo que você recebeu de emanações fluídicas positivas em cima de ti. Porque nós temos uma coisa chamada sensibilidade. Essa sensibilidade faz com que mude toda a nossa psicosfera para nos acalmar. Acalmando, nós estamos dando um prazo de tempo para que o nosso cérebro possa procurar uma solução para o problema. E aí nós vemos, puxa vida, é só eu trocar aqui, já mais ou menos já está uma linha feita para eu tomar e acertar tudo. É ter calma. É difícil, gente. É difícil, não é fácil. Quando a gente está dentro de um problema, é difícil. Mas não é impossível na solução. Tá certo? Já nos avisaram que temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco, tá certo? Estamos estudando, né,
da intervenção dos espíritos em nossas vidas. Pergunta número 500. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante para o qual um momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra, né? Haverá, sim, um momento quando passarmos de um degrau para o outro. Esse degrau é o evolutivo. Se está no primeiro, vai para o segundo. Então, determinadas coisas você não precisa, porque você já deu provas que aquilo é sabido. Se você o sabe, então você tem condições de ir para um degrau superior. Então, mas naquele degrau número 2, vamos supor assim, terá um outro espírito mais avançado daquele que era o seu mentor no primeiro degrau. E assim vai sucessivamente. Tá certo? E pode também, talvez, acontecer que aquele mesmo espírito que esteve no primeiro degrau junto com você, esteja no segundo com você. Por que não? A gente não sabe qual é o grau evolutivo do nosso mentor, sabe que ele é superior a nós. O quanto? Não importa. Isso é foro íntimo dele. Ele fez por merecer aquele estado. Sim, ok? Então nós vemos aqui, momento chega em que não mais precisa de mestre. Eu sou da escola antiga. Eu quero estar sempre sendo aluno. Quero estar sempre nesta posição. Mas, mesmo sendo aluno, as circunstâncias evolutivas mostram que você, muitas vezes, é colocado como exemplo. Não estou dizendo de mim, não, hein? Por favor. Porque aquele que evolui é mostrado que há outros que estão mais inferiores. Olha, fulano foi para o grau número 2. Vamos lá, gente. É um incentivo para que vocês possam, ou nós possamos ir para o segundo degrau evolutivo. E viramos um exemplo. Mas as circunstâncias, assim, o exigem. Porque você trabalhou, você estudou, você fez tudo que, através do seu conhecimento, poderia fazer e o fez bem. Por isso que você foi promovido a um grau 2. Tá certo? Vamos para a 501. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre nossa existência e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Olha a resposta, gente. Simplesmente fantástico. Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos. Claro, porque senão é muito fácil. Não, meu anjo da guarda vai fazer. Não, você tem que fazer aquilo que é a sua de competência. Continuando. E o vosso espírito não progrediria. Então, ele se afasta, não é se afastar,
tá? Ele deixa que você tome as decisões cabíveis dentro daquilo que você conhece. Para que você possa progredir e, no momento que você fala, coloca em prática, você está alicerçando cada vez mais a doutrina espírita em você. Continuando, para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, olha aí, adquirindo-a frequentemente à sua custa. Claro, não é à custa do anjo da guarda ou do mentor. Ele já passou por essa etapa. Agora é nossa vez. Você aprendeu, você tem que fazer. Senão, você não vai fazer nunca. Você não colocou em prática. Um exemplo. Uma costureira. Eu quero ser costureira. Se ela não sentar à mesa onde está a máquina e começar a costurar, ela não vai aprender e não vai pegar a experiência cada vez mais, ok? Só um exemplo. Vamos continuar. É necessário que exercite suas forças sem o que seria como a criança a quem não consentem que ande sozinha. Claro, você tem que largar da mão do seu mentor. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Claro, tá vendo? Ele deixa o nosso... que você use o seu livre-arbítrio para dizer, eu vou fazer por aqui. Aí você assim, não deu certo. Você retrocede, desfaz a costura e cose novamente. Porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampare, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia e, de tempos a tempos, lhe brada, advertindo do perigo. Claro, ele mostra exatamente que você está no caminho que não vai dar certo. Não é? Porque nós utilizamos sempre o nosso livre-arbítrio. Isso é uma lei de Deus. Não podemos modificar o livre-arbítrio do outro, se meter na vida do outro. Você vai passar numa ponte e a ponte está com perigo de cair, de ruir. Você vai falar, não, pode passar que vai ficar boa. E se cair? A ponte caiu. Você está devedor daquele. Você induziu negativamente o homem ou a mulher a passar em cima daquela ponte, haja visto que você sabia que ela ia cair. Porque o temporal está forte, a correnteza está forte e os alicerces já estavam abalados. Então fique com a sua boca fechada, né? E não dê palpite. Se a pessoa quiser, você aguarde. Vamos esperar mais um pouco para que o volume do rio desça e aí a gente passe com tranquilidade. Claro, isso é o que é o normal, né? E o certo, diga-se passagem, tá certo? Gente, infelizmente o nosso tempo terminou, não é isso? É uma pena. Mas nós agradecemos a Deus por mais essa gravação, mais esse dia de convívio com as pessoas, nos dando paz, equilíbrio e tranquilidade, não só para nós, mas para todos. É o que nós desejamos. E nós encerramos dessa maneira. Reencarnação é o caminho
e solução dos nossos problemas. Até a semana que vem, graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.